Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Agora deu para todos escutarem? Às vezes a gente ainda não está muito familiarizado com essas tecnologias, mas, enfim, faz parte do nosso aprendizado. Então, quero convidar a todos para fazermos a nossa prece, darmos início ao nosso trabalho de aprendizado na tarde de hoje. Que todos nós possamos aqui estar com o nosso coração aberto, a nossa mente receptiva, as boas energias, boas vibrações de luz, de paz, que foram muito bem preparadas para todos nós. Que o nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, tudo sabe ver das nossas necessidades. Mas é necessário que nós também façamos a nossa parte. Então, peço que todos nós possamos elevar o nosso pensamento, dizendo, Senhor, Deus de amor e bondade, Mestre Jesus, aqui nos encontramos, mais uma vez, reunidos em seu nome, a pedir, Senhor, a bênção que carecemos, a proteção, o amparo, a assistência para todos nós. Pedimos também pelos nossos familiares, nossos irmãos do caminho, por todos aqueles que passam por suas dores, provações, enfim, Senhor. A todos nós, seus filhos, ainda com as nossas imperfeições, mas estando aqui, Senhor, buscando compreender melhor a vida, para assim valorizarmos a cada oportunidade que nos é dada, para aprendermos a ser verdadeiros cristãos, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. A todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos de luz, de paz, de fortalecimento, para que possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Para que possamos levar daqui, Senhor, boas energias, boas vibrações, essa fluidoterapia que iremos receber através do passe, que nos conforta, que nos ajuda a superar as dificuldades, as dores, os sofrimentos, e que possamos, no decorrer da nossa vida, da nossa existência, estarmos sempre unidos pelo amor, pela caridade ao nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje temos como o nosso irmão João Pires, que vai nos falar sobre o tema Fora da Caridade não é salvação. Ele é um trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar em Cachoeirinha e que, seguidamente, está aqui colaborando com essa tarefa tão importante para todos nós. Uma boa palestra a todos. Uma boa tarde a todos sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo os benfeitores espirituais deste lar, que nos recebem com todo o amor e com todo o carinho, a todos nós. Agradecemos por isso. Essa tarefa de caridade é muito importante, né? Há pouco ainda a Mana lembrou que nós precisamos muito da caridade material, mas tem muita coisa dentro da caridade que deve ser feita. E é muito importante, né? Porque fora da caridade, isso Jesus já nos disse, né? Não há salvação. Por quê? Fora do amor não há salvação, né? E para que fazemos a caridade, possamos fazer caridade, nós precisamos ter amor. Amor por nós, amor pelo nosso próximo. E ainda amar o nosso próximo ainda está difícil. Porque nós ainda não nos amamos, às vezes, a nós mesmos, né? Porque ainda fizemos muitas coisas erradas, né? Não cuidamos, principalmente, o nosso corpo físico, na maioria das vezes, por ainda não nos amar. Que é o momento que nós começamos a
parar um pouquinho para analisar e pensar que nós temos uma grande oportunidade nesse planeta, aqui e agora, né? Cada existência que nós estamos aqui para melhorar, para crescer, para evoluir, né? Mas aí, muitas vezes, nós chegamos aqui, nos responsabilizamos antes de chegar aqui, para uma determinada tarefa, e chegamos aqui, e essa tarefa é um pouquinho difícil, e a gente desvia esse caminho, segue um outro. E aí já começamos, né, a não fazer aquilo, começamos a não amar a nós mesmos. Porque aquela tarefa que nós nos propomos seria a melhor coisa para nós, para a nossa própria melhoria. E a gente trilha, às vezes, outros caminhos difíceis, nós criamos os nossos próprios problemas, não é Deus que cria para nós, é nós mesmos, e por essas dificuldades é que nós passamos aqui por muitas existências, e às vezes em existências crescendo muito pouco, evoluindo muito pouquinho, porque paramos, estagnamos, não buscamos nos esclarecer, não buscamos, né, Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, em todos os momentos, em tudo aquilo que nós fizermos. Aqui ele é o maior modelo que nós temos, dentro deste plano e com certeza fora dele também. Porque ele é o dirigente de todos nós. Tudo que nós imaginarmos aqui está sobre a sua responsabilidade. A espiritualidade, nós, todos os seres, plantas, tudo que tem aqui, a terra está sob o seu comando, né? E a gente às vezes não entende isso, né? Nós brincamos muitas vezes com o nome de Jesus, com o nome de Deus, porque ainda não a entendemos direito e não amamos. Quem de nós ama realmente a Deus sobre todas as coisas, né? É difícil ainda, né? E de todo o seu coração, porque nós não acreditamos ainda, não confiamos, né? E o próximo como a si mesmo, muito menos, né? A gente ama o próximo enquanto ele não faz nada errado, né? Ou não critica nós, não diz que nós estamos errados em determinadas coisas. Mas é o momento que alguém, como diz, né, pisa no nosso pé, a gente já não está amando mais. Muitas vezes a gente vê as criaturas dizer, matou por amor. Se fosse por amor, ele tinha libertado, não matado. Então não matou por amor, matou porque tem grandes dificuldades para entender o próprio amor. Então é muito importante, né, essa parte. Eu trouxe um pouquinho da parte da caridade, né? Eu vou ler alguns trechinhos para nós entender melhor, na visão do Livro dos Espíritos, gente. É um trabalho muito interessante, que a gente tem que, às vezes, né, dedicar-se um pouco, porque nós usamos muito o Evangelho. Mas esse ano, a casa que eu estou participando, ela está trabalhando o Livro dos Espíritos. E aí eu fui dar uma olhadinha para ver o que nós teríamos, né? Tem muita coisa sobre o amor e sobre a caridade. Aí eu encontrei, lá no capítulo... Deixei pular a nossa página aqui. Mas a gente encontrou uma partezinha que está na visão de São Vicente de Paula. É muito importante, gente. Nos fala de toda a caridade, de todo o amor, que é o amor à caridade e o amor ao nosso próximo. Fala muito bem disso, nos esclarece que para que nós possamos fazer a caridade, precisamos ter amor. Precisamos ver as necessidades do outro, muitas vezes antes que ele chegue até nós. Porque senão, não estamos fazendo caridade. Quando alguém chega e nos pede alguma coisa, essa criatura, às vezes, ela passa por grandes dificuldades até chegar a esse estágio. A gente sabe que tem aquelas criaturas que transformam a sua existência em pedintes, né? Estão sempre buscando aqui, buscando ali, mas não são todos. Realmente, aquele que passa dificuldades, muitas vezes ele sofre as dificuldades, as amarguras, e passa por isso sem pedir, porque ele não tem coragem de pedir. Ele se acha muito, né,
ele se degrada muitas vezes, né, no momento de pedir, ele se sente degradado por não poder fazer determinadas coisas que vinha fazendo. Porque muitas vezes a criatura precisa de auxílio. E nós, muitas vezes, não detectamos isso. E o certo era que nós detectássemos na nossa família, nosso convívio, no nosso trabalho, na nossa comunidade, muitas vezes, porque a gente faz parte dela, muitas vezes a gente acha que não, que é obrigação da prefeitura, do governo, enfim, do município, do estado, do país, né? Mas não é nossa também, porque nós fizemos parte desse todo. Estamos aqui para evoluirmos juntos, todos nós dependemos uns dos outros. Muitas vezes a gente diz assim, eu tenho um ditado bem antigo, né, que as pessoas costumavam falar, eu não bebo água na orelha de ninguém. Nem pode mesmo, né? Mas depende do outro em tudo. Porque nós dependemos aqui, por exemplo, né, nós que moramos na cidade, que não plantamos, que não temos nada praticamente a colher aqui, a não ser através do nosso trabalho, ter o dinheiro para comprar. Necessitamos do sujeito que trabalha lá na lavoura. Necessitamos muito dele. E precisamos agradecer muito a Deus para que Ele mantenha o clima em ordem, para que nós tenhamos o pão de cada dia. Porque depende, o plantador lá, ele não depende do solo só. Ele depende do clima, da chuva, do sol, de uma série de coisas. E a gente muitas vezes não lembra dessa criatura. Nós vamos no mercado, nem lembramos, né, quem foi que plantou, ou não agradecemos por ter o alimento do nosso dia a dia ali. E nós precisamos agradecer por isso. Agradecer a Deus. Isso é uma forma, Ele tem caridade para conosco. Mas e nós? Fizemos às vezes a nossa parte, na parte da caridade, do amor? Muitas vezes não. Nem confiamos nele, não acreditamos, não nos colocamos à sua disposição naquilo que temos condição. Porque nós precisamos fazer a nossa parte sempre. Se a gente não faz a nossa parte, como é que nós vamos, né, pedir a Deus determinada coisa se nós estamos errando, falhando, né, e queremos que Ele nos perdoe? Ele não precisa nos perdoar, porque Ele não faz nada errado contra nós. É nós que erramos, nós é que falhamos, né? Porque normalmente a gente, né, tanto a gente diz para o outro, Deus te perdoe. Não, Ele não tem obrigação de perdoar. Ele dá toda uma oportunidade, dá uma existência, né? Começa nos arrumando os nossos pais, né? Antes de nós reencarnarmos, nós sempre reunimos com os nossos pais no mundo espiritual. É difícil, muitas vezes, para quem não está estudando, entender essa parte. Mas é muito importante. Nós assumimos compromissos lá. E, às vezes, ao chegar aqui, né, dá aos nossos pais, dá a oportunidade de nascermos numa família onde precisamos aprender, precisamos evoluir. Com pais, às vezes, um pouquinho mais rudes, outras às vezes mais esclarecidos, outras vezes um pouquinho aqueles pais um pouco que gostam de proibir isso, proíbe aquilo. Mas eu acho que o pai hoje em dia está muito mais fácil, mais moderno, a gente fazer o seguinte, orientar o nosso filho, esclarecer. Esclarecer é muito melhor do que proibir. Você deve dizer a ele o que acontece com determinada coisa, né? Se ele sair, se ele usar, se ele fizer, tudo isso. E isso é uma conversa que a gente tem que ter desde o início, desde que o filho está chegando no nosso lar, ele deve ser recebido desta forma, sempre orientando, sempre esclarecendo, não prendendo, porque o amor não prende, o amor orienta, esclarece, né? Faz com que ele cresça, com que ele evolua. E aí, com certeza, os nossos filhos vão ser sempre bonzinhos. Se eles não são melhores, muitas vezes, porque eles já têm uma tendência, já trazem uma bagagem de conhecimento que nós não a entendemos. E isso é uma parte muito importante dentro da caridade, de nós entendermos. Porque caridade não é só dar alguma coisa para alguém.
Essa é a parte mais prática, né? Caridade é você fazer uma prece pelo outro que está necessitado, é ter compaixão para com seu irmão que passa por uma dificuldade, né? Se você pode ajudar de alguma forma, faça isso. Seja qual for a ajuda, mas ajude. Faça, tire um tempinho para ouvi-lo, porque é muito importante. Muitas vezes a gente ouve as pessoas e faz aquele atendimento fraterno que a Casa Espírita faz, às vezes na rua, na parada do ônibus, no ônibus, em qualquer lugar, gente. É só nós parar e analisar e ouvir a criatura. E falar o mínimo possível, porque muitas vezes ele não vai entender, ele não está na altura, não está na altura de entender o que nós entendemos muitas vezes. Nem todas as criaturas passam pela mesma situação, estão no mesmo degrau de evolução. Não, nós estamos cada um num degrau de evolução. Às vezes estamos na mesma casa, na mesma família, mas somos diferentes uns dos outros. Cada um tem um estágio evolutivo, cada um está buscando algo. E esse algo está dentro da nossa família, do nosso convívio. Muitas vezes a gente diz, mas eu vou mudar de lugar porque lá é muito ruim. Não, você está no lugar certo, sempre. Você é que não entendeu, não compreendeu, não buscou aquilo que é necessário. Porque nós vimos as reportagens aí, né? O nosso país é grande, o Brasil aqui. Fora do Brasil, quantos lugares com tantas dificuldades, com tantas criaturas passando por tantas amarguras, deficiências, problemas, né? E a gente aqui no Sul, principalmente, nós somos quase todos ricos. Tem aquelas criaturas que se consideram pobres, mas nós somos pobres porque muitas vezes não trabalhamos, não buscamos entender que nós estamos aqui para trabalhar, para fazer alguma coisa, né? E o trabalho é constante, não é só o trabalho material, mas o trabalho espiritual, o trabalho moral, né? O trabalho de crescimento de nós todos. Porque aí muitas vezes a criatura não tem e ela quer para hoje, ela não quer para amanhã. Ela não parou para pensar que ela não tem poder aquisitivo de determinadas coisas. Aí o que acontece? Ela acaba caindo na malha da dificuldade. Por quê? Porque aí muitas vezes ela assalta, rouba, mata, né? E aí? Aí passa por dificuldades por quê? O Criador que nos deu essas dificuldades? Não. Ele nos colocou aqui e nos deu tudo. Mas nós é que não soubemos buscar aquilo que nós precisamos. Não aceitamos, muitas vezes, no lar que nascemos, né, com os pais que temos, né, porque às vezes precisamos de uma vida simples, humilde, né, com muitas dificuldades, para entender outras que fomos abastados, que tínhamos bastante, e não soubemos zelar, não soubemos trabalhar isso. Porque é muito mais difícil viver na riqueza do que na pobreza. Vocês vão dizer assim, não, né? Eu gostaria de acertar na Mega Sena, mas será que uma Mega Sena resolveria o nosso problema? Será que não seria mais um problema para nós? Né? Eu sempre imagino assim, sempre penso, se você não sabe administrar, às vezes, seu próprio lar, sua própria família, como é que você vai administrar algo muito maior na parte social? Porque a parte social é para nós melhorarmos, né? E às vezes a gente não consegue dominar a nossa situação, não somos econômicos, não sabemos poupar, economizar, fazer alguma coisa, né? E aí, como é que nós vamos administrar um valor muito alto? Porque na maioria das vezes, essa parte material, ela nos leva a coisas boas, mas também nos leva a muitas negatividades. Porque faz com que a gente mude total, né? Ontem ainda conversava com uma amiga que fez a exposição na casa onde eu trabalho, e ela relatou essa parte. Ela disse, se eu acertasse na Mega Sena hoje, ela disse, eu não saberia o que fazer. Diz ela, em primeiro lugar, eu tenho muito medo. Ela disse, eu imediatamente ia contratar alguns seguranças para estar me cuidando. Ela disse, e aí já ia sair do meu sossego, já não ia ter mais uma vida tranquila, né? E aí a gente não para analisar isso muitas vezes, né?
E isso é uma das coisas. E é uma das coisas que a gente tem que entender. Que amor é a parte essencial de tudo. Tudo que nós fizermos com amor, até o próprio salário que nós ganhamos, se nós tivermos amor por aquilo ali, e souber dividir, ele dá e sobra, sempre. Porque quantas criaturas vivem nesse país com menos de um salário mínimo? E aqui, pelo menos no sul, aqui, o mínimo que eles pagam é um salário mínimo. É pouco realmente, né, se nós olharmos, se nós quisermos muita coisa. Mas se nós nos limitar a determinadas coisas e aprender a usar isso, nós conseguimos viver. Porque vivem muitas criaturas assim, e são felizes. Muitas vezes, se nós não somos felizes, é porque nós buscamos a felicidade no lugar errado. Muitas vezes nós achamos que o dinheiro é a felicidade. Ele não compra a felicidade, ele compra bens materiais, mas não felicidade. Não compra a saúde, nós podemos comprar o remédio, mas nem sempre ele dá certo, né? Então nós precisamos nos cuidar. Precisamos nos amar, precisamos amar o nosso próximo. Não é muitas vezes aquela criatura que nos quer o mal, que nós vamos encher ele de beijinho, de abraços, porque ele nem vai aceitar isso. Mas é não desejar o mal a ele. É aprender a fazer essa caridade através do nosso pensamento, através do nosso coração, né? Não jogar alfinetes nele. Porque normalmente nós jogamos muito isso. Fizemos muito essa parte, né, de achar que a criatura que não é boa, que ela não está num patamar bom nessa existência, que ela passa por dificuldades, não entende, não compreende, que ela tem que ser banida daqui. Não, ela tem que aprender aqui, porque nós estamos aqui juntos para aprender. Ela precisa melhorar, para quando ela saia daqui, ela não vá nos atormentar. Na maioria das obsessões que saem quando nós passamos por um atendimento na casa espírita, às vezes, na maioria das vezes, nós somos o obsessor. Por quê? Porque alguém desencarna, e aí essa criatura é má, passou por aqui, fez muitas coisas erradas, aí nós ficamos falando mal da criatura. E aí o que nós estamos atraindo? Através do nosso pensamento, nós criamos e imantamos situações delicadas para nós mesmos. Porque o pensamento é luz, é força, é uma energia. E é uma energia que gera coisas boas como gera coisas ruins. Se nós pensarmos, né, como nós quando, né, adoecemos, passamos por um momento de dificuldade, se você fica mentalizando aquilo ali, você fica alimentando, né? Nós alimentamos muitas situações delicadas por muito tempo, nós mesmos é que alimentamos. Nós não mudamos essa situação. Porque quando a gente pensa assim, que nós estamos passando por um momento, com certeza ele passa. Mas quando nós alimentamos isso, ele permanece, né? Nós é que buscamos. Então é muito importante. E isso é uma parte da caridade que a gente pouco entende muitas vezes, né? A gente faz muito a caridade material. Ela é muito importante, gente. Não vamos deixar de fazer. Não vamos deixar de colaborar com as casas espíritas, com qualquer lugar que estejam pedindo alguma coisa e que nós tenha condição de doar, de colaborar, vamos colaborar. Mas vamos colaborar muito com o Criador, porque Ele também precisa que nós entendamos e compreendamos para que, quando nós sairmos daqui, possamos auxiliar os nossos irmãos também. E aqui nós podemos, todos os dias, fazer prece, fazer evangelho, né, pelas criaturas, pelo nosso próprio governo, pelas pessoas que dirigem o nosso planeta, né, porque são tantas criaturas. E aí a maioria das vezes nós ficamos só cobrando deles. Agora mesmo, a gente vê aquela situação de 3 Passos ali, né, que aconteceu. O que acontece? Na maioria das vezes nós temos lá condenando, né? Mas quem é de nós que lembrou de fazer uma prece, fazer um evangelho por aquelas criaturas que cometeram aquela atrocidade, né? Normalmente não. Nós achamos que eles têm que ir para a cadeia, que têm que ser punidos, mas Jesus sempre disse que o remédio é para os doentes, não para os sãos. E com certeza eles são criaturas necessitadas de amor, de carinho, de compreensão, de entendimento. Intelectual, eles são bem elevados, né? Tem um que é médico, outro é enfermeiro, outra, né? São pessoas que têm conhecimentos intelectuais bastante. Mas e amor? Será que eles têm?
Porque com certeza, se existisse amor, eles não estavam disputando essa criatura que desencarnou, né, que foi morta por eles, né? E por que foi morta? Por causa dos bens materiais. Porque é só o que consta ali, é tudo isso. Quer dizer, coisas materiais. Coisa que quando nós saímos daqui não levamos. Levamos o que de ruim de nós fizemos, o que de bom nós fizemos. Isso vai conosco. Isso nós precisamos consertar, corrigir. E isso é a nossa necessidade. E aí nós precisamos ter caridade para conosco também, analisando o que nós estamos fazendo e buscando mudar isso. Então isso é a caridade, a maior parte dessa necessidade é a gente buscar, acreditar, confiar em Deus, em Jesus, no seu anjo de guarda, mas agradecer essa criatura também. Na casa espírita tem muitos trabalhadores, material e muito mais espiritual. E aí a gente faz prece, pede, a gente vem aqui sempre à busca de alguma coisa, né? Eu vou lá buscar o passe, a energia que eu preciso, a cura do meu corpo físico, mas muitas vezes eu esqueço nas minhas preces de pedir por aqueles benfeitores que trabalham aqui também, porque eles fazem parte disso aqui. E eles também precisam recarregar as suas energias, as suas baterias. Porque quando nós lemos alguns livros, né, cada vez que eles fazem uma tarefa, de tempo em tempo eles vão a um posto para recarregar as suas energias. E a gente às vezes não se dá conta disso. Então nós precisamos também essa parte, entender e buscar nos orientar, melhorar, estudar na casa espírita, gente, é muito importante. É uma parte que nos faz muito bem. E a gente sempre tem um tempinho, mesmo que a gente trabalhe, mesmo que a gente ainda não esteja aposentado, eu já estou nessa faixa aí de aposentado há bastante tempo, mas eu nunca deixei de participar quando estava na ativa, como se diz, né? Continuo na ativa, sempre fazendo alguma coisa, não paro, só paro domingo e às vezes muito pouco, sempre tem alguma coisa para fazer. Então isso é muito bom, é muito maravilhoso, e isso é uma parte muito importante que nós precisamos ver sempre. O homem em si, no geral, ele precisa estar sempre ativo em alguma coisa. A partir do momento que nós largamos tudo e não fizemos mais nada, nós atrofiamos o nosso cérebro, a nossa mente, e aí as dificuldades vêm. Porque aí nós deixamos muita coisa de fazer. Porque não é por nós ter idade que nós não podemos participar de alguma coisa. Tem trabalho para todo mundo, tem divertimento, tem muita coisa boa, muito aprendizado. E é tão importante esses aprendizados, fazem tão bem para nós e para todos os nossos irmãos. Isso é muito bom. A casa espírita tem bastante atividade, a igreja católica, evangélica, tem muito lugar. Se a gente não se acha aqui, nos achamos em outro lugar. Eu me encontro sempre na casa espírita porque, se eu tiver tempo, eu estou sempre fazendo alguma coisa, tanto na casa espírita como fora dela. Então é muito bom. Essa doutrina é uma maravilha, é uma coisa muito boa, muito que tem muita caridade para conosco. Porque o que acontece? Jesus tem paciência, Deus muito mais, porque não cobra nada de nós. A espiritualidade que se propõe como anjo de guarda nosso, é outra criaturinha que nos ama. E muitas vezes nós nem agradecemos a Ele. Né? Porque o anjo de guarda nosso, ele não intervém nas nossas dificuldades. Ele fica tentando nos orientar. Mas às vezes nós não damos ouvido a isso. Né? E aí, quem estamos faltando com a caridade para com Ele. Né? Porque Ele também... O que nós fizermos de bom aqui será revertido para Ele também. Se nós somos aquelas criaturas que vencemos a nossa etapa aqui, Ele é um vencedor. Mas se nós não vencemos, Ele também é um perdedor. Né? Ele precisa buscar também sempre se orientar, se esclarecer, assim como nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte sempre, né? Em todos os momentos. Então, caridade, gente, é uma coisa muito importante. E é através dela que nós melhoramos, que nós crescemos, que nós evoluímos. Né? E a salvação depende de nós, não depende dos outros. Se nós fizermos a coisa certa, se nós seguirmos o caminho do bem, o caminho do amor, com certeza, nós estamos caminhando para a salvação, para melhorar. Né?
Porque não adianta nós fazer caridade, fazer coisa errada. Quer dizer, nós encher a mão dos outros e não fazer para nós. Então nós precisamos fazer para nós precisamos melhorar. E não é o outro que vai melhorar a nós. Muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente não muda. A gente dá receitas para os outros, mas não faz as receitas para nós. Então nós precisamos dar as receitas quando nós já estamos executando elas, né? Então isso é muito importante. A cada dia que passa, melhorar, crescer, né? Buscar, orientar o nosso irmão, em vez de criticar, né? Porque na maioria das vezes nós criticamos e não fizemos a nossa parte. Porque o certo é a gente buscar orientar a criatura. Na medida do possível, quando ela nos dá um espaço, orienta, informa, esclarece ele. Isso é caridade. E é uma caridade que muito poucos fazem. A maioria a gente diz assim, eu não tenho nada que ver, não é da minha família. Mas eu sou humano e estou aqui como não é da minha família. Faz parte da minha família. Porque nós somos uma família universal. Consanguineamente, às vezes não somos, mas somos universal. Somos filhos do mesmo Deus, né? O mesmo que dirige o norte, dirige o sul, porque é Jesus que dirige esse país, esse planeta, né? E a todos nós, e é Deus que nos coloca aqui, né? Ele que sabe o quanto tempo nós precisamos estar aqui. Muitas vezes, quando ele encurta o caminho de alguém, é por necessidade, para que o sujeito não se endivide mais, né? E aí ele sempre precisa de uma situação para que ele retorne, né? Todos nós precisamos. E nós só temos a agradecer a isso, gente. Com certeza eu vou aprender mais, esmiuçar mais, para que uma próxima oportunidade a gente possa, né, a cada dia que passa, melhorar um pouquinho mais. Agradeço pela paciência, pelo carinho, e que os nossos irmãos, nesse feriado, né, que se propuseram vir até aqui, todos possam receber, através de Jesus, através da espiritualidade que trabalha neste lar, todas as energias necessárias que precisamos para levar para os nossos lares, para os nossos amores, aonde quer que estejamos. Agradeço por tudo. Que a luz do Senhor, através desses benfeitores que trabalham nesse lar, esteja com todos nós. Obrigado e que assim seja. Então vamos nós agradecer a bênção de estarmos aqui, mais uma vez, recebendo informações, esclarecimentos e, com certeza, enriquecer a nossa bagagem. Porque esta é a nossa verdadeira propriedade. Tudo aquilo que nós conseguirmos levar daqui em informações, em ações, em bem, em caridade, esta é a nossa verdadeira bagagem, a nossa verdadeira propriedade. Então vamos agradecer. Agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pela bênção da reencarnação, a bênção do recomeço. Estarmos aqui, Jesus, esforçando-nos para aprender um pouquinho mais sobre a tua doutrina de amor, essa doutrina que nos esclarece, que nos fortalece, que nos liberta. Jesus, esforçando-nos para aprender um pouquinho mais sobre a tua doutrina de amor, essa doutrina que nos esclarece, que nos fortalece, que nos liberta das nossas imperfeições, das nossas más tendências, dos nossos vícios. E é o que todos nós, Mestre Jesus, precisamos compreender, essa verdadeira caridade moral. Porque temos já o material necessário para vivermos. O que nos falta, Senhor,